Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um capítulo. Hoje, um capítulo muito especial, com a participação da querida professora Iane, professora que marcou meu ensino médio, minha ida para a faculdade, devo muito a ela. Então, é com prazer que eu deixo vocês aí com Iane. Se apresente, Iane, por favor. Olá, pessoal. Sou a professora Iane Patrícia. Eu leciono língua portuguesa e literatura. Também leciono artes, mas eu tenho um xodó especial por literatura. Então, para mim, foi um prazer muito grande ser convidada para participar dessa entrevista com Bruno Gênio, porque ele é um dos alunos mais inteligentes que eu já tive até hoje. Para mim é um prazer, uma honra participar dessa entrevista, dessa conversa. Não, a gente não começa assim, não, Iane. Iane, para a gente começar a conversar, vamos falar um pouquinho da tua trajetória pré-graduação. Como é que foi essa tua introdução à leitura? Quem é que te influenciou? Ou tu foi se interessando sozinha? Como foi que se deu? Foi muito interessante. Engraçado que ontem eu estava contando para minha filha como era que tinha acontecido isso, Bruno. Eu era adolescente, faz um pouquinho de tempo isso, né? Eu tinha em torno de 10, 11 anos e convivia com uma prima minha, mais velha que eu, e ela me desafiava. Ela dizia: tu não gosta de ler, não. Tu não sabe ler, não. Sei, pois eu duvido. Vamos ver quem lê mais livros essa semana. Então, o que era que nós fazíamos? Meu tio é professor de português, literatura e redação. Pedro Nunes, o nome dele. Ele tinha um estante, 2 estantes de ferro lotadas de livros no quarto dele. Só que ninguém podia pegar esses livros. Ele não emprestava, porque ele tinha muito ciúme. A gente entrava nesse quarto escondido, cada uma pegava um livro escondido e desafiava quem lia, se lia realmente. E assim eu fui tomando gosto pela leitura. Nessa época não existia internet, não existia Facebook, Instagram, WhatsApp, nada disso. Era só televisão, Globo e SBT, só. Então, nosso lazer era ler. Nas horas vagas a gente lia. Depois que estudava à noite, no lugar de estar no celular ou no computador, a gente estava lendo. E assim eu tomei gosto pela leitura. Aí o que era que a gente fazia? Pegava o livro, quando chegava o final de semana que terminava a leitura, devolvia para ele não perceber que nós tínhamos pego o livro. Tinha livros que ele tinha repetido e depois a gente ia discutir. O meu livro tinha isso, isso e isso, o seu tinha isso, isso e isso. Aí trocava para ver se realmente as duas tinham lido. Eu pegava o dela, ela pegava o meu na semana seguinte e líamos. Para ver se realmente a gente tinha lido ou estava só enrolando. Isso com 10, 11 anos. Coisa boa. Com 10, 11 anos já tinha criado um clube do livro sem saber. Sem saber. Coisa que agora está na moda, né? É. Iane, agora vindo para tua idade escolar, quais foram os professores, os livros que te marcaram, que deram mais um gás? Qual foi? Teve algum livro que te levou a escolher o curso de letras, dizer assim, não, eu quero estudar literatura, eu quero estudar português? Então, no ensino fundamental 2, quinta e sexta série, eu tive uma professora chamada Dona Penha. Parecia uma mãe, assim, para os alunos. E ela começou a adotar livros de Pedro Bandeira. A Droga da Obediência, Pântano de Sangue.
Também ele adotou outro de outra saga, né? Assim, sem ser a saga dos caras. Ela adotou A Marca de uma Lágrima. E nisso eu fui me apaixonando por Pedro Bandeira, né? Depois, no ensino médio, eu tive a honra de ser aluna de Dona Socorro Martins. Dona Socorro Martins, ela é meu guru, é meu exemplo. Eu amo Dona Socorro Martins, sou muito fã. Ela foi minha professora no ensino médio, ela foi minha professora na faculdade e na especialização. Ela sempre disse que o que motiva o aluno não é obrigá-lo a ler, é ter um professor leitor. Então, sempre que ela ia dar aula, ela levava um livro. Ela já chegava na sala com um livro diferente. Colocava no birô e eu, muito CDF, chegava e já olhava logo aquele livro e ficava olhando. Aí ela começava a contar a história do livro, perguntava se eu queria emprestado para ler, como quem não quer nada. Aí ali eu já pegava, já lia, já gostava. E ela foi minha fonte de inspiração. E, na verdade, ela é minha fonte de inspiração até hoje. Uma professora nota 1000. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonada pelos romances regionais. O meu xodó da literatura é a geração de 30, é modernismo, especificamente geração de 30. Eu amo Graciliano, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, porque parece que a gente está conversando com o povo da família da gente. Então, aquilo ali, quando eu li o 15, Memorial de Maria Moura, aí pronto. Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, aí eu digo, é por aqui que eu vou, é aqui que eu quero ir. Quando eu olhei para a Dona Socorro e disse que ia fazer o curso de Direito, que eu sou formada em Direito, ela falou assim, Olha, não, Iane Patrícia, você é das letras, Iane Patrícia. Você tem que ir para ser professora de português. E quando eu não, enfim, terminei o curso de Direito, fiz letras, que ela me viu na faculdade, ela olhou para mim e disse, aqui sim é o seu lugar. Agora você está no seu lugar certo. Eu me identifico muito com essa questão de ter um professor leitor, porque você fez esse papel para mim, né? E se eu estou aqui tentando influenciar pessoas, assim como você fez comigo, através de um meio diferente, mas ainda assim eu encaro a internet como uma grande sala de aula. Então, se eu conseguir cultivar uma pessoa para ler, eu acho que meu papel está cumprido. Então, ter essa figura da pessoa que lê, eu acho que talvez seja o melhor caminho para você criar um leitor. Porque a questão do desafio também para pegar adolescentes é até interessante desafiar. E eu lembro que você fazia isso com a gente. Eu pegava as meninas, não, mas tu não tem coragem não de ler tal escrita não. Isso E mesmo. elas, e elas pegavam na língua mesmo e não, pô, eu vou ler e vou mostrar que eu consigo. É verdade, eu gosto de fazer isso, principalmente com a minha filha. Eu Pois faço, eu é. duvido que você consiga ler isso aqui. Eu digo, duvida. Assim, eu vou fazer confissões aqui agora abertamente. É, muitas coisas que tu passava pra gente, eu não entendia. Que nem a questão do Jorge Amado. Tu passou o Jorge Amado pra gente, só que
eu não conseguia entender por que que ele usava aquela linguagem, por que que ele tinha cenas que ele usa, por que que ele tratava de assuntos que eram tão, assim, espinhosos. E eu acho que na minha imaturidade eu não compreendia. Aí agora, depois da graduação, eu vi no Sebo, eu vi o livro de Jorge Amado, eu disse, por que não? Aí eu lembrei logo de Ian e Patrícia. Eu digo, não, eu tenho que comprar. E eu comprei outro. O primeiro que eu comprei foi Capitães de Areia, só que eu ainda não li. Aí eu fui na livraria, aí me deparei com Kikas Verdago, A Morte e a Morte. Esse eu li, porque é menorzinho, eu digo, não, eu vou recomeçar com Jorge Amado por aqui. Mas é uma história fascinante. Eu lia com nostalgia de tuas aulas. Iane, e diante disso, como professora, qual é o desafio de ensinar literatura para ti? Para mim, assim, eu sempre quando começo uma aula de literatura, eu brinco dizendo assim, vamos falar hoje da vida do povo. Eu não sei se você lembra, Lembra? porque para tornar a aula mais atraente, eu gosto de contar a vida para poder chegar na obra do autor, para poder entender em que momento ele viveu, o histórico da vida dele, por que influencia tanto na forma como ele escreve. Isso tudo influencia na forma como ele escreve, né? O maior desafio que eu tenho é conseguir atrair o aluno para chamar a atenção dele e ele ver o quanto a literatura é mágica, porque a gente vive num mundo que a internet ela pode ser nossa adversária, pode ser nossa aliada. Quando eu Justa, começo a explanar uma aula, que começa a falar sobre um livro, geralmente os alunos dizem assim, a senhora já assistiu tal série? A senhora acompanha tal série? Como quem diz assim, no lugar, isso aí está ultrapassado. Tem coisas mais atuais, mais recentes, é muito antigo. Mas o meu desafio é mostrar para o aluno que as obras, por mais antigas que sejam, elas são atuais. Elas, por mais antigas que sejam, elas sempre se encaixam no nosso momento, porque a vida é um círculo, a história é um ciclo que está sempre se repetindo. Então, se a gente pegar obras de Jorge Amado, de Machado de Assis, que é quase 100 anos antes de Jorge Amado, a gente vai ver que são muito parecidas, escritas de formas diferentes, mas histórias com o mesmo objetivo, que é denunciar o que está acontecendo, falar sobre a desigualdade social, o racismo, o machismo, a homofobia. Tudo isso traz nas obras deles, só que de uma maneira disfarçada. Se você prestar atenção, tem a denúncia do social de uma maneira disfarçada. Eles sempre colocam um romance e por trás do romance, que é o pano de fundo daquele livro, tem todo o objetivo que ele quer traçar. Os escritores, eles são muito inteligentes, extremamente inteligentes. Se a gente pegar a artimanha dele, a técnica deles, aí a gente consegue dar uma boa aula de uma forma descontraída e o aluno acaba se apaixonando pela literatura também. Com os alunos do fundamental, eu gosto de ler com eles. Por exemplo, eu passo um livro por bimestre. Toda sexta a gente lê um capítulo, até chegar ao último capítulo do livro.
Aí quem não gosta de ler, vai ouvir. E muitos vão ter a curiosidade de E buscar quem para ler. gosta, É, é, tem muito essa cultura de querer dar spoiler. E já é um incentivo de por birra mesmo. Ah, eu vou ler primeiro para mim ficar dando spoiler na hora da aula. Pode para ter dizer a até, coisa. até isso também. E outra estratégia boa é você contar a história todinha e não dizer o fim. Você conta a Assim, história, trechos. E aí, professor, o que aconteceu? Agora leia para descobrir. desse jeito. Desse jeito. Pois é. Iane. É, essa questão, eu não sei se tu está acompanhando a questão do mercado publicitário, que em 2016 agora entrou, entrou em uma crise. Aí, enfim, o ano passado, em dezembro, começou a querer esboçar uma pequena uma reação, mas aí acabou vindo essa questão do coronavírus e acabou entrando numa crise maior ainda. E nisso acabou vindo essa onda de e-books, né, e livros eletrônicos. Como é que tu enxerga essa nova cultura? Porque as editoras elas não estavam muito acostumadas a apostar em e-books. E geralmente quem gosta de ler tem essa cultura muito tátil, querer folhear também. Como é que esse mercado vai se comportar agora? Como é que as editoras elas podem se renovar e como é que os leitores eles podem acabar se acostumando com esses e-books, com essa nova forma de livro? Assim, para falar a verdade, eu nunca li um livro completo digital. Sempre que eu peço um livro, por exemplo, eu peço um livro na internet, enquanto o livro chega, eu pego, baixo o PDF, já dou uma testada, porque eu sou muito ansiosa. Depois que o livro chega, eu não quero mais nem pegar no celular, de jeito nenhum. Primeiro porque cansa um pouco, minha vista fica cansada. E Uhum. depois porque eu sou antiga. Eu gosto de sentir o livro, do cheiro do livro. Parece que o livro é um filho meu, sabe? Não é a mesma Eu lhe entendo, coisa. lhe Quando o entendo. livro chega, ou então quando eu compro um livro numa livraria, ou quando eu pego um livro emprestado numa biblioteca, ixi, eu trato o livro como se fosse assim um bebê novinho, sabe? Um xodó Uhum. grande, eu tiro foto, posto no Instagram para me exibir, para mostrar que eu tô lendo, que eu tenho livro. É assim que eu gosto. Somos dois. Pois é, mas é bem mais acessível. O livro virtual é muito acessível, porque você paga um preço mais barato, você baixa e você fica ali. Mas aquela sensação de você ter o livro é única. É única. Pega ali para mim, defeito de cor. Real- E o de Cheguevara. Realmente. Realmente. Então, Ah, assim, nunca e, consegui ler um livro completo em PDF. isso aí eu já consegui, tá vendo? Tá vendo? Você é mais evoluído que Não eu. é, não é nenhuma competição, mas porque a gente tem que se adaptar. É, Tem que é, se adaptar. Ontem eu comecei a ler o de Lázaro Ramos. Comecei a ler pela internet.
é A Cor da Pele, se eu não me engano é esse nome, de Lázaro Ramos, muito interessante. Ontem eu li ainda 5 páginas, hoje eu ainda não li nenhuma, mas eu vou ler. Entrando nessa questão de números de páginas e quantidades, como é que tu se organiza? A gente sabe que vida de professor não é lá essas coisas de tão tranquilo. Isso. Mas porque tem leitores ditos profissionais que conseguem fazer meta de leitura. Não, esse mês eu vou ler tantos livros e outros, enfim, no ano eu quero ler tantos livros. Como é que tu faz isso aí? Tu Eu é até tento, das metas? eu até tento ter essa organização, mas eu não consigo. Por exemplo, esse ano eu me dei de presente esse livro aqui, ó. O Defeito de Cor. Conhece? Eu Esse aí ainda recomendo. não. Eu recomendo. Tem 600 e poucas páginas. É? Quantas? Coisa boa. Olha aí quantas páginas tem, por favor. 1000 e poucas páginas. 947. Tem 947 páginas. Quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei assim: eu vou ler para depois começar o próximo o mais rápido possível, certo? Só que a leitura dele é tão gostosa que quanto mais eu lia, mais eu tinha pena, porque o livro ia acabando. E eu não queria que o livro acabasse, sabe? Quanto mais o livro ia Realmente, acabando, ia me bater no desespero. E aí eu ia lendo devagarzinho, assim, eu apreciava cada página de uma maneira como se o mundo fosse acabar naquele dia. Então, eu lia bem devagarzinho para o livro não acabar. É diferente quando eu pego um livro que eu não tenho muita ligação, muita conexão com ele. Eu quero terminar o mais rápido possível, porque eu não gosto de deixar um livro pela metade, eu gosto de ir até o fim, mas você sabe que a gente não tem essa conexão com todo o livro, né? Então, se o não, livro for... e, e, não, e se você tiver conexão com todo o livro, é porque você não tem ainda critério ou amadurecimento suficiente para escolher, né? Pois é. Aí, assim, eu não consigo, nunca consigo seguir um plano. Vai depender. Vamos. Parece que eu sou sua cria, porque parece demais. E Que aí, bom, deixei uma é, semente boa, viu? deixou, com certeza. É, qual é essa tua relação com o livro com autores contemporâneos? Porque, tipo, tem muita gente que prefere clássicos, tem gente que já não lê clássicos. Tu lê de tudo ou tu assim, tu não tem alguma coisa que tu não lê de jeito nenhum? Algo que eu não leio de jeito nenhum. Por exemplo, eu comecei a ler Harry Potter. Eu não gostei. Então, eu não consegui passar do primeiro capítulo. Desisti. Eu não gosto que isso aconteça. Eu não gosto de ler um livro quebrado. Mas eu não consegui ler Harry Potter. Já esses outros livros, deixa eu pensar, que chamam clichês de adolescente, né? Eu É, gosto. é o Young, é o Young Adult, os jovens adultos.
Como é o nome daquele? PS. Para todos os garotos que já amei. Eu já li A Culpa é das Estrelas e adorei. Eu li também a saga Crepúsculo inteira e gostei. Por mais que critiquem, que professores de literatura critiquem, que digam... Eu gostei. Tem uns que eu gosto, tem outros que não. Não gosto de livro de autoajuda. Não gosto. Não gosto de livros de Augusto Cury. Não gosto. Não compro. E nem livros de autoajuda. Também não gosto muito dos livros de Paulo Coelho. Não gosto muito. A gente é natural você não gostar. Eu falo assim, tipo, dando dicas e mostrando para o pessoal que tá assistindo a gente, porque muitos talvez tenham a curiosidade ou tenham a vontade de se tornarem leitor, né? Então, às vezes você pode pegar um livro que às vezes não dá, não é a sua vibe, e eu penso que você deixar um livro porque não bateu, tá tudo bem. Você não é um mau leitor por deixar uma leitura de lado. É melhor você esperar. Talvez o tempo faça com que o encontro com esse mesmo livro seja melhor mais adiante. Exatamente. Eu lembro que na minha adolescência, eu fui ler um livro de Clarice Lispector, Água Viva. Nossa, eu fiquei assim, voando no livro. Eu não entendia nada que ela queria falar, porque eu não tinha maturidade literária suficiente para compreender aquela literatura. Já depois da maturidade que eu peguei para ler, eu compreendi o que ela queria passar com aquele livro. Então, tudo tem seu tempo, tem sua hora, né? Tem livros que são eternos. Eu amo mesmo os livros clássicos. Gosto muito de literatura brasileira, demais. Demais. Gosto muito do realismo, do modernismo. Tudo que é voltado para a crítica do social me atrai. Tudo que for de literatura partindo para o lado político me atrai. É verdade. Então, a autora Ana Maria Gonçalves, que é do livro Um Defeito de Cor, é uma autora contemporânea. O livro é recente, o livro é atual, muito bom. Então, assim, eu não tenho discriminação. Eu gosto de ler tudo. Só que, lógico que tem as ressalvas, né? É uma questão de identidade. Exatamente. Yane, e para alguém, se tu estivesse se deparando agora com alguém que desejasse começar a ler e te pedisse, Yane, me dá uma ajuda, por onde é que eu começo? Aí, o que eu faria? Por onde uma pessoa poderia começar a ler? Primeiro eu ia conversar com a pessoa para ver se eu conseguia colher alguma característica psicológica dela para poder direcionar. Eu iria procurar um livro que fosse dar uma conexão com ela. Curto, com poucas páginas, tivesse imagens. Depois que ela terminasse de ler e a gente fosse falar sobre o livro, igual se fala sobre novela, sobre filme, a gente ia falar sobre o livro.
eu iria dar outro, indicar outro livro, e depois ia começar a questão do desafio. Eu ia dizer assim, agora tem um livro ali que eu acho que tu não consegue ler. Esse tu conseguiu, mas esse tu não consegue, não. Aí a pessoa, por quê? Por que você não ia conseguir? O livro é muito complexo, não sei o quê, só para desafiar, para ver se a pessoa toparia o desafio, entraria na minha. Se eu visse que a pessoa tinha ficado com a autoestima baixa, porque eu não tinha acreditado nessa pessoa, eu ia fazer um convite. Eu ia dizer assim, se eu tivesse visto que tinha ferido, eu ia dizer assim, não, eu disse isso, mas foi porque eu não consegui. Mas vamos ler comigo para ver se a gente consegue? E aí eu já ia tentar uma estratégia diferente, para ver qual das duas ia funcionar. Mas o meu objetivo era não perder aquele leitor. Ai, Anne. Pois a gente vai se encaminhando para final do vídeo. Já está bem longo, meia hora de vídeo. O papo é muito bom. Assim, tomara que a gente tenha novas oportunidades de se encontrar. Eu quero agradecer a você, Yane. Você, para mim, simboliza todos os professores que passaram na minha formação até hoje. Porque eu acho que o professor é um profissional tão fundamental assim, e é de uma nobreza tão grande. E eu nunca tive a oportunidade de dizer um obrigado a todos os meus professores. Então, essa é a forma agora que eu tenho para agradecer a todos na tua figura. Porque, cara, se hoje eu estou onde eu estou e fazendo o que eu estou fazendo, a culpa é sua, vamos dizer assim. A culpa é de todos que enfim, me incentivaram e que nos momentos que eu pensei em dar um stop, que você lembra dessa história, você não deixou. Então, assim, eu só tenho a agradecer a você pelo aceite da entrevista. É uma honra receber aqui. Tem todo o espaço. Quiser voltar, é só dar um toque. E pode dar seu recado aí para os seus alunos, para os seus ex-alunos, convide para assistir, enfim. Com certeza eu farei o convite, mandarei o linkzinho para acessarem. E eu quero dizer que para mim é uma honra, estou muito grata por você ter me escolhido para participar dessa entrevista. São alunos como você que fazem valer a pena a escolha da nossa profissão. É uma profissão, de uma certa forma, pouco reconhecida pelo lado da remuneração. Porém, pelo lado do reconhecimento de importância, é uma profissão reconhecida e que me honra bastante. Saiba que, assim como eu lhe inspirei, você também inspirou outros alunos meus que vieram depois de você e que também tiveram a vontade de desistir. E você, com a sua conversa, no momento da minha aula mesmo, que eu lhe convidei para participar, você, com o seu relato pessoal, fez aqueles alunos verem por uma perspectiva diferenciada a possibilidade de futuro. Então, isso é um sentimento que foi implantado por você em outros que virão também. Você é um rapaz que tem uma percepção
muito especial sobre textos reflexivos, narrativos. Você tem uma percepção que eu costumo dizer que acho que nem quem escreveu aquele texto tem a percepção que você tem ao ler o texto. Por isso que eu lhe denomino gênio, porque para mim você é o aluno mais inteligente que eu tive. Porque você tem uma sensibilidade única e que me faz sentir vontade de ler, de estudar a literatura. E eu tenho muita honra de dizer isso e tenho muita honra e sou muito grata por saber que fiz parte da sua formação, por você ser esse ser humano, esse profissional tão importante, tão especial, que muito contribui para a nossa literatura, para a nossa filosofia também. Assisti sua entrevista, fiquei maravilhada. Eu disse, não, isso aqui não é uma entrevista, não, é uma palestra. É show. Parabéns, viu? Pelo profissional que você se tornou. Obrigado. Então, pessoal, depois de uma dessa, vamos encerrando por aqui. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e ajudem a gente a crescer, porque a gente precisa muito da audiência de vocês. E sem vocês para assistir a gente, esse canal não seria nada e nem faria sentido. Então, muito obrigado e até mais. Um beijo.